carta que ela leu antes do casamento fez ela fugir, mas era tudo uma mentira. O dia do casamento de Clara tinha tudo para ser perfeito. Em meio a flores brancas, risos e um céu azul claro, ela se preparava para dizer sim ao amor da sua vida, Lucas. Mas, às vésperas da cerimônia, uma carta anônima caiu como um balde de água fria sobre todo o encanto. As palavras desenhadas em uma caligrafia tremida despertaram um desespero quase palpável. Você realmente conhece Lucas? Ele está se encontrando com a Ana. O nome da amiga ecoava na mente de Clara como um trovão. Era como se o tempo tivesse parado. O vestido deslumbrante, com detalhes de renda e brilhantes, começou a se transformar em um peso, um símbolo do que estava por vir. Uma onda de dúvidas a engoliu. Suas mãos tremiam enquanto ela segurava o papel, e seu coração pulsava como um tambor ensandecido. Tudo ao seu redor parecia uma cena turva. As risadas e aplausos dos convidados se transformaram em murmúrios distorcidos. Ei! Em um instante, as portas da igreja se abriram. Os convidados em choque observaram a noiva correr, disparando como um sonho despedaçado. O peso da farda voltava-se impossível, e à medida que se afastava, a mente a assombrava com imagens da traição que a carta insinuava. O aroma doce das flores, contrastando com a agonia que a consumia. Encontrou um banco, sentou-se e, em meio às lágrimas, decidiu abrir o antigo diário de sua mãe que sempre carregava na bolsa. As páginas amareladas traziam memórias de um amor perdido, segredos e desilusões. Ao folhear, Clara leu sobre uma amizade de sua mãe que se desenrolava em traições e desconfianças. O diário parecia conectar momentos do passado com seu presente angustiante. Lucas tinha mencionado isso uma vez, mas ela nunca pensou que as histórias pudessem ter alguma relação com sua vida. Enquanto aquela carta, ele começou pensando que talvez pudessem unir forças para desvendar a verdade por trás daqueles comentários maldosos. Mas o que Lucas não imaginava era que uma antiga amiga, descontentes com o que sentia, havia plantado essa semente de discórdia, esperando ver o amor deles desmoronar. À distância, Clara se perguntava se realmente conhecia Lucas de verdade. As palavras da carta ecoavam em sua mente e a insegurança a consumia. O que restava do dia perfeito se tornara um labirinto de incertezas, empurrando-a para um confronto que poderia mudar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito. Enquanto Clara tentava processar a confusão na mente, algo inesperado aconteceu. O diário escorregou de suas mãos e as páginas se abriram ao vento, revelando uma mensagem que ela nunca tinha notado antes. Era uma anotação
escrita em uma caligrafia conhecida. Clara ficou paralisada ao reconhecer a letra. Era a mesma de sua mãe. Ela se agachou, apanhou o diário e leu em voz alta. Toda a verdade tem suas sombras. O que você não sabe pode destruir tudo. O que isso significava? A mente de Clara girou, confundindo passado e presente, e ela começou a se lembrar de conversas que tinha tido com sua mãe, sobre segredos de família, sobre verdades que eram mantidas escondidas. A sensação de terror a fez arrepiar. Poderia algo mais profundo envolvendo Lucas, algo que ele nunca revelou? Enquanto isso, no altar, Lucas e Ana estavam em alta tensão. Lucas olhava a multidão em busca de Clara, a inquietação crescendo a cada segundo. Precisamos procurar. Eu não posso perdê-la assim, ele disse a Ana, sua voz embargada. Mas Ana não conseguiu evitar sorrir. Você não percebe? Isso é só o começo. Clara sempre foi a frágil, e agora ela está se destruindo sozinha. Sussurrou, seu tom venenoso refletindo uma satisfação perturbadora. Lucas franziu a testa, mas não teve tempo de questionar. Um grito cortou o ar. Clara estava de volta ao parque, sentindo algo mudar. Um homem apareceu do nada, seu olhar intenso e desesperado. Ele parecia familiar, como uma sombra do passado. Clara, disse ele, sua voz grave e carregada de emoção. Você precisa ouvir isso. Eu sou o irmão de Lucas. O impacto foi como um soco no estômago. Um irmão? Clara mal teve tempo de absorver a informação. Ele continuou, sem esperar por perguntas. Lucas não é quem você pensa que é. Ele sabe de tudo. A carta não foi apenas uma mentira. O que você leu era só parte de algo muito maior. As palavras dela eram como um eco de um pesadelo, e os olhos de Clara se arregalaram. O que você quer dizer? Antes que pudesse obter resposta, uma sirene cortou o silêncio do parque. Clara olhou para os lados e viu policiais correndo em direção à igreja. Um tumulto começou a surgir, e o coração dela disparou. O irmão de Lucas segurou seu braço, forçando-a a prestar atenção. Ele está em perigo. A história da sua mãe. Ela tem a ver com um crime, Clara. Algo que Lucas tentou esconder. O mundo dela estava desmoronando. Entre a angústia de uma traição e o mistério que a ligava à história sombria da sua mãe, Clara se sentiu ferida e perdida. O que mais ela não sabia? O que mais havia nas sombras? As sirenes ficaram mais próximas. Clara olhou para o irmão de Lucas, a dor e a confusão se misturando em seu olhar. Precisamos ir agora, ele insistiu, puxando-a em direção à saída do parque. Clara hesitou, mas seus instintos gritaram. Ela precisava da verdade. Precisava saber o que realmente estava em jogo. E assim, com o coração acelerado e o passado se desenrolando diante dela, Clara decidiu seguir aquele homem misterioso, sem saber que a escolha que estava fazendo poderia mudar tudo, para sempre. O que mais aquelas revelações esconderiam? A certeza de um futuro não parecia mais tão clara. Clara sentia seu coração disparado enquanto seguia o irmão de Lucas pelo parque. A urgência no olhar dele a fazia questionar o que realmente estava acontecendo. O que você está dizendo?
Ela estava assustada. O barulho da sirene ainda ecoava no ar, e a confusão por trás das palavras dele parecia apenas aumentar a pressão em seu peito. Lucas não é quem você pensa que é. O homem repetia, mas suas palavras eram um emaranhado de segredos. Clara estava pronta para perguntar mais, mas precisava ouvir a verdade. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, um movimento ao seu redor a distraiu. A polícia parecia estar se espalhando pelo parque, buscando algo ou alguém. E então, um grito cortou o ar. Clara virou-se abruptamente. Uma mulher estava caindo, lutando no chão. Era Ana. Seu rosto estava pálido, e lágrimas misturadas com gritos de dor se misturavam enquanto ela tentava se levantar. Ajuda! O que está acontecendo? Ela parecia em pânico. Clara teve um frio na espinha. Era tudo muito surreal. O irmão de Lucas a puxou, mas Clara hesitou. Eu preciso ver, ela disse, seus sentidos alertas. Era como se a cena estivesse se desenrolando em câmera lenta. Ela se aproximou de Ana, que estava cercada por policiais e a multidão. E a mulher a encarava com desespero, buscando uma mão amiga. A tensão no ar era palpável, e todos os olhares se voltaram para Clara. Então, inesperadamente, Ana olhou bem nos olhos de Clara, e entre soluços exclamou: "Você não tem ideia! Você pensou que estava se casando com o príncipe encantado. Mas Lucas não é apenas um mentiroso. Ele é parte de algo muito maior e muito mais perigoso." Essas palavras soaram como um eco, atingindo Clara como uma onda. A voz de Ana estava tremendo, e por um momento todo o resto parecia desaparecer. O que ela estava insinuando? Mas antes que pudesse processar, uma outra pessoa começou a avançar na direção delas. Era Lucas. Clara sentiu uma mistura de alívio e raiva. "Lucas!" ela gritou, enquanto ele tentava se abrir caminho pela multidão. O olhar dele era intenso, e suas feições estavam contorcidas. "Clara, você não entende. Você precisa acreditar em mim." Ele estava ofegante, mas Clara não conseguia ver a verdade em seus olhos. Ana ainda estava no chão, gesticulando freneticamente. "Ele está te enganando, Clara. Ele esteve em contato com pessoas que não são de confiança." No momento em que Lucas chegou até elas, a confusão tomou conta. "Ana, você não pode fazer isso!" Ele se virou para Clara, quase desesperado. "Eu não sei o que ela te contou, mas não é verdade." Então, em um movimento súbito, Ana puxou algo de dentro da bolsa. Um celular. "Eu tenho provas. Olhe, isso vai te mostrar quem realmente é Lucas." E antes que qualquer um pudesse reagir, ela ativou a tela e virou de uma vez. Clara congelou ao ver a imagem. Era uma gravação de Lucas, mas não apenas rindo ou flertando com outra mulher. Ele estava em uma sala escura, conversando com homens desconhecidos. O que Clara via a fez querer cérebro nó. Palavras sobre dívidas, ameaças e uma operação clandestina. E o nome de sua mãe foi mencionado. "Clara, não é o que parece", Lucas implorou, mas a voz dela mal saía. A revelação a atingiu como um tsunami.
Tudo o que acreditava estava prestes a se desfazer em pedaços. Ana estava certa. Havia algo mais sobre Lucas, algo que ele havia escondido, e isso envolvia sua própria família. Uma sirena mais próxima disparou, e Clara se sentiu perdida entre as revelações, entre olhares ágeis e suspiros de dúvida. O que ela deveria fazer? A angústia e a fúria a envolviam em um redemoinho. Tudo parecia confuso. Os ladrilhos do parque estavam se tornando um labirinto, e a verdade estava se tornando uma sombra diante de seus olhos, enquanto ela começava a pensar quem realmente era Lucas e qual era o custo de saber a verdade agora. Então, sem saber como agir, Clara deu um passo para trás, sentindo que o chão estava prestes a ceder sob seus pés. E assim, a única coisa que ela pôde fazer foi olhar nos olhos de Lucas, esperando encontrar respostas, enquanto perguntas devastadoras surgiam em sua mente. Qual era realmente o lugar dela naquele mundo cheio de mentiras? Clara sentia seu coração disparado enquanto seguia o irmão de Lucas pelo parque. A urgência no olhar dele a fazia questionar o que realmente estava acontecendo. O que você está dizendo? Ela estava assustada. O barulho da sirene ainda ecoava no ar, e a confusão por trás das palavras dele parecia apenas aumentar a pressão em seu peito. Lucas não é quem você pensa que é, ele repetiu. Mas as palavras soavam como um emaranhado de segredos. Antes que pudesse perguntar mais algo, outra mulher emergiu do fundo da confusão. Clara cerrou os olhos e seu estômago se revirou ao reconhecer a figura. Era Raquel, uma antiga amiga da escola, agora trabalhando como jornalista. O olhar dela estava entrelaçado com uma mistura de medo e determinação. "Clara!" Raquel gritou, cortando a multidão. "Me escuta, você precisa saber a verdade." Clara hesitou, mas o apelo na voz dela a fez parar. O irmão de Lucas olhou de Raquel para Clara, preocupado. "Quem é ela? O que está acontecendo?" perguntou ele, buscando entender. A garota de cabelo cacheado, agora respirando rapidamente, se aproximou, e antes que pudesse perguntar, ela já falou. "Fui eu quem trouxe à tona a história sobre Lucas. Eles me enviaram um aviso, dizendo que ele estava envolvido em algo perigoso. Eu não sabia que você estava prestes a se casar com ele, mas agora entendo que você está em perigo." Clara olhou para Lucas, que se aproximava cada vez mais, a tensão crescendo em seu olhar ao ver Raquel. "Clara, não ouça!" ele implorou, mas a confusão em sua mente era profunda. "Você tem que acreditar em mim," Raquel continuou, sua voz quase um sussurro. "Lucas não é apenas um mentiroso. Ele está misturado em um esquema muito maior. Eu tenho provas. Não é só uma questão de traição. É sobre segurança." A dor na cabeça de Clara se tornou um tambor rítmico, batendo contra suas têmporas. Ela viu que havia algo mais em jogo e que a vida dela estava pendendo por um fio. "O que você quer dizer?" As palavras saíram como um grito desesperado. Raquel puxou um celular do bolso, sua mão tremendo. "Tem um vídeo. Foi enviado para mim há dias. Você precisa ver." E quando a tela do celular foi virada para Clara, seus olhos se arregalaram.
Era um vídeo de Lucas, mas não no que parecia ser um momento de intimidade. Ele estava em uma sala escura, rodeado por figuras estranhas, segurando um pacote com um conteúdo desconhecido. A discussão por trás da filmagem estava cheia de codificações e termos que a deixaram sem ar. Ela ouviu menções de nomes perigosos e algo que falava sobre um grande golpe, e a imagem do rosto de sua mãe apareceu. Clara, isso não é verdade! Lucas gritou, mas a percepção dela estava se vivendo em uma maré de confusão. As revelações foram como um tsunami, atingindo seu mundo de forma brutal. Por que sua mãe está no vídeo? O que você nunca me contou, Lucas? Em seu olhar, Clara sentiu que algo profundamente doloroso se desdobrava. E quando olhou para Raquel, um pensamento surgiu como um clarão. E se tudo isso não fosse por acaso? Mas antes que pudesse pensar mais, a sirene da polícia cortou o ar. E num lampejo, um grupo de policiais surgiu, fazendo com que todos se dispersassem. Raquel segurou o braço de Clara, os olhos brilhando de pânico. Siga-me, precisamos sair daqui agora. E na confusão, Lucas se adiantou. Vocês não podem ir. Clara, você precisa me ouvir. A multidão ao redor parecia se dividir, as vozes se tornando um eco distante. Chega! Clara gritou, um novo sentido de clareza e raiva se formando dentro dela. O que mais você esconde de mim, Lucas? Então, como se o mundo estivesse alinhado contra ela, um homem desconhecido apareceu, seu olhar fixo em Clara e Lucas. Clara, ele chamou, você precisa conhecer a verdade antes que seja tarde demais. Lucas não é apenas seu noivo. Ele é parte de algo que você não consegue imaginar. Clara parou, a respiração falhando. O que mais estava escondido? O rosto de Lucas parecia esbranquiçado sob a tensão. A testemunha se aproxime, e Clara sente seu coração afundar em um abismo profundo. Ela se virou para Lucas, buscando respostas. Quem é você realmente? O homem desconhecido se preparou para falar, mas tudo o que Clara pôde ver foi a sombra da dúvida se instalando entre eles. O que mais ela desconhecia? Uma onda de pânico a invadiu, e ao olhar para frente, percebeu que a verdade havia se torcido em algo inescapável. Clara já não sabia quem eram todos aqueles na sua vida, e a pergunta reverberou dentro dela. Quanto mais havia para descobrir? Clara estava paralisada, a pergunta dela ecoando no ar. O homem desconhecido ficou em silêncio, de pé, diante dela. Lucas, com o rosto pálido, não sabia como reagir. Sua expressão misturava raiva e desespero. Clara, por favor, não ouça ele! A tensão crescia a cada segundo. Raquel respirou fundo, tentando manter a calma. Clara, isso é sério. A vida dela está em risco. Precisamos fugir antes que seja tarde demais. E, de repente, as sirenes da polícia se tornaram mais altas, cortando a atmosfera tensa como uma lâmina. O utilitário de policiais se aproximava rapidamente, como uma tempestade se formando. Quem é você? Clara perguntou ao homem, sua voz tremendo de angústia. Ele deu um passo em direção a ela, a necessidade de alertá-la em seus olhos. Simplesmente me ouça, Clara. Existem coisas que você não sabe sobre Lucas. Ele não apenas se meteu em problemas,
Ele tem um passado que ele tentou esconder de você. Lucas fez um movimento brusco para se aproximar. Pare de mentir, ele gritou. Mas a voz dele era como um eco distante. Clara já não sabia o que pensar. As palavras de Raquel ainda reverberavam em sua mente. E agora esse homem fazia promessas de verdades ocultas. E então, como se o universo estivesse conspirando contra ela, um grito rasgou o ar. Clara! Ana, ainda no chão, continuou chamando. Prepare-se! É pior do que você imagina. E antes que qualquer um pudesse reagir, um barulho estrondoso abalou o ambiente. Clara virou a cabeça e viu um furgão preto avançando em alta velocidade em direção ao parque, pneus fumegando. Os policiais se agitaram e se dividiram, gritando ordens, enquanto as pessoas começaram a correr, buscando abrigo e segurança. O caos se formou em torno deles. Clara sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo? Era como se tudo estivesse se desenrolando em câmera lenta. Lucas puxou Clara de lado, mas quando ele a tocou, a fúria dela explodiu. Eu quero saber a verdade, Lucas. O que você não me contou? O medo e a raiva transbordavam. E nesse instante, uma porta lateral do furgão se abriu. Um homem emergiu, vestindo um terno escuro, expressão feroz. Ele olhou diretamente para Clara, e seus olhos pareciam conhecer segredos que a deixaram em choque. Clara, você precisa sair agora, ele gritou, avançando em direção a ela. Lucas se posicionou à frente, bloqueando sua visão. Não, você não vai machucá-la. Mas o homem não parecia interessado em Lucas. Ele a ignorou, focando apenas em Clara. Eu sou o verdadeiro responsável por tudo isso, ele disse. O que isso significava? Clara se sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. O homem olhou ao redor, preocupado. Eles estão vindo. Então, ele se virou para Clara e, com um olhar intenso, declarou: Lucas não é seu noivo. Ele está trabalhando para me proteger desde que você nasceu. Ele tinha medo de que você soubesse a verdade sobre sua família. As palavras caíram como uma bomba. Clara sentiu um frio na espinha. O que ele estava dizendo? A raiva e a confusão se misturaram com um sentimento avassalador de insegurança. Ela olhou para Lucas, que estava em choque, como se tivesse levado um golpe. No que você está dizendo? Clara murmurou, seu coração acelerando. E então o homem começou a explicar. Lucas e eu fomos amigos na infância. Os dois de nós nos vimos envolvidos em algo muito maior. A sua mãe lavou dinheiro de uma organização criminosa. Lucas estava tentando proteger você. Protegi-la de um passado que poderia arruinar sua vida. A verdade parecia uma lâmina afiada, cortando seu coração. Clara quase não conseguiu respirar. Depois de tudo que ela havia passado, a ideia de que Lucas estivesse lá por ela, não por amor, mas para protegê-la, tudo isso a fez sentir um turbilhão de emoções. Porém, enquanto eles falavam, o barulho de passos pesados se aproximava. Um grupo de homens surgiu do furgão, e Clara já não sabia em quem confiar.
Seus olhos corriam entre Lucas, aquele homem, e Ana, que a observava com um olhar de quem sabia mais do que dizia. Clara, por favor, confie em mim. Lucas implorou, mas quando ela olhou para ele, algo parecido com traição refletia em seu olhar. A multidão estava em frenesi, e todos pareciam estar em perigo. O homem em terno escuro olhou para Lucas. Não podemos ficar aqui. Eles sabem que você está tentando avisá-la. Precisamos levá-los para um lugar seguro. E enquanto o caos se desenrolava, Clara olhou novamente para Lucas. Sua mente girava, e no meio de todas as mentiras e segredos, a única coisa que ela sabia era que precisava decidir. O que ela escolheria? A verdade ou a proteção que Lucas prometeu? E mais importante, quem realmente estava lhe dizendo a verdade? Quando o grupo se aproximou, Clara percebeu que tudo estava prestes a mudar. Poderia a escolha dela levar a um perigo maior do que qualquer um poderia imaginar? Clara estava paralisada, a pergunta dela ecoando no ar. O homem desconhecido ficou em silêncio, de pé diante dela. Lucas, com o rosto pálido, não sabia como reagir. Clara, por favor, não ouça ele. A tensão crescia a cada segundo. Raquel respirou fundo, tentando manter a calma. Clara, isso é sério. A sua vida está em risco. Precisamos fugir antes que seja tarde demais. E de repente, as sirenes da polícia se tornaram mais altas, cortando a atmosfera tensa. Quem é você? Clara perguntou ao homem, sua voz tremendo de angústia. Ele deu um passo em direção a ela, a necessidade de alertá-la em seus olhos. Simplesmente me ouça, Clara. Existem coisas que você não sabe sobre Lucas. Ele não apenas se meteu em problemas. Ele tem um passado que ele tentou esconder de você. Lucas fez um movimento brusco para se aproximar. Pare de mentir, ele gritou, mas a voz dele parecia um eco distante. Clara já não sabia o que pensar. As palavras de Raquel ainda reverberavam em sua mente. E agora esse homem fazia promessas de verdades ocultas. E então, como se o universo estivesse conspirando contra ela, um grito rasgou o ar. Clara! Ana, ainda no chão, continuava chamando. Prepare-se, é pior do que você imagina. E antes que qualquer um pudesse reagir, o barulho de um motor potente irrompeu em meio ao caos. Clara virou a cabeça e viu um furgão preto avançando em alta velocidade em direção ao parque. Pneus fumegando. Fujam! Alguém gritou. E a multidão começou a se dispersar em um frenesi de gritos e correria. Clara sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo? Era como se tudo tivesse desmoronado. Lucas puxou Clara de lado, mas quando ele a tocou, a fúria dela explodiu. Eu quero saber a verdade, Lucas. O que você não me contou? O medo e a raiva transbordavam. E então, como se o destino a estivesse levando a um abismo sombrio, o furgão parou. A porta lateral se abriu e um homem com uma expressão de pura frieza saiu. Clara! Ele gritou, direcionando seu olhar fixo a ela. Você precisa vir comigo agora! Clara não conseguia entender. Quem era ele? Lucas se colocou à frente. Não, você não vai machucá-la. O homem ignorou Lucas e dirigiu-se a Clara.
Você precisa saber a verdade. Hoje mesmo. A multidão estava em pânico, e Clara se perguntou se aquilo era real. Eu sou o verdadeiro responsável por tudo isso, ele disse, como se as palavras carregassem um peso imenso. Clara se sentiu atordoada. O que isso significa? Ela estava em choque. Então, de repente, uma explosão ressoou. O furgão explodiu em chamas. Uma onda de calor e fumaça subindo ao céu. Clara ficou paralisada. O barulho ensurdecedor fez os vidros do parque estourarem. Gritos ecoaram por toda parte, e ela perdeu de vista Lucas, Raquel e o homem. Quando a poeira assentou, Clara respirou fundo, olhando ao redor. A confusão tomou conta. O cheiro de fumaça a fez tossir. O caos reinava. Mas o que a deixou em choque foi o que viu. No meio da fumaça, um corpo se arrastava. Era Ana. Clara viu uma expressão arregaçada de dor nos olhos dela. Clara tem que ir. Ana gaguejou, antes de desmaiar. E nesse momento, o mundo de Clara pareceu desabar. O homem que a havia chamado agora estava em cima de uma moto, seu olhar fixo e decisivo. Vamos! Agora! O coração de Clara disparava. O que estava acontecendo? As revelações, as mentiras, tudo girava ao seu redor. E Lucas, ela gritou, enquanto se preparava para correr atrás do homem. Ele não é quem você pensa. A resposta ecoou na mente de Clara. Mas antes que pudesse entender, algo a disparava. A moto rugiu, e Clara teve apenas um instante para decidir. Seguir o desconhecido ou retornar a um Lucas ferido e potencialmente traiçoeiro. A motocicleta disparou, e Clara hesitou. Mas ao olhar de relance para Ana, percebendo que poderia ser tarde demais, tomou uma decisão. Eu vou saber a verdade. E com os passos pesados, foi em direção ao desconhecido que parecia trazer respostas, ou a sua própria condenação. E enquanto se afastava, uma nova contagem iniciava. O que mais estava por trás daquela cortina de segredos? Ela não sabia, mas tinha a sensação de que as respostas viriam a um custo inimaginável. Clara estava paralisada, o coração acelerado e a mente a mil. O homem em cima da moto a olhava intensamente, e ela sabia que uma decisão crucial a aguardava. Ele não parecia uma ameaça, mas a confusão dominava seus sentimentos. Eu preciso saber a verdade, gritou, enquanto o caos ao seu redor se intensificava. O homem pôs a mão no guidão da moto, o olhar firme. Vem comigo, e eu te conto tudo. Lucas, ele não é o que parece. A urgência na voz dele fez seu sangue ferver. O que mais havia por trás daquela máscara de amor? Enquanto pensava, os policiais dispersavam a multidão, mas a tensão aumentava. Ela podia ver Lucas se debatendo entre as pessoas, os olhos fixos nela. Clara, espera, ele gritou, mas sua voz estava longe e cheia de desespero. Clara, não vai com ele. Ana, ainda caída no chão, tentava se levantar, mas as forças a abandonavam. Aquela moto é uma armadilha. Você não sabe de tudo. A dor em sua voz parecia um grito de alerta, mas as palavras não faziam sentido para Clara. Ela olhou para o homem. Como você sabe da minha mãe? O que você está escondendo?
O ar estava denso, preenchido com a incerteza de cada uma das suas perguntas. O homem respirou fundo e, antes que ele pudesse responder, um estrondo ecoou. Clara virou-se rapidamente. Um grupo de homens com terno escuro avançava, trazendo uma pressão que fez o estômago dela revirar. Eles estavam armados, malóis em punho, e a multidão se dispersou em pânico. Ela sentiu que o tempo parou enquanto as balas ricocheteavam e o barulho invadia seus sentidos. "Vá, agora!" O homem da moto gritou, puxando Clara com força. Ela hesitou, mas quando viu Lucas sendo arrastado por um dos homens, a raiva a tomou. "Lucas!" ela gritou, mas ele não pôde se virar. Um tiro ecoou e uma figura familiar surgiu no meio do tumulto. Raquel, a jornalista, estava lá, sangue escorrendo de uma ferida no braço. "Clara, eles sabem. E você não pode confiar em ninguém." A cena era um pesadelo. Ela se viu em uma encruzilhada, o passado e o futuro se chocando em um único momento. O homem em cima da moto estava quase implorando. "Clara, vem logo! Senão, você vai se arrepender." O olhar dele era pleno de urgência e uma verdade que ela não conseguia compreender. E quando ela hesitou, uma explosão repentina a fez mergulhar para o lado, o chão tremendo. Quando o furgão explodiu, um calor intenso a envolveu. Clara se arrastou, atordoada, e viu Raquel caindo, se debatendo no chão. A imagem dela, machucada, fez o peito de Clara apertar. "Raquel!" ela gritou, e quando olhou novamente, percebeu que o homem da moto tinha desaparecido. As sirenes se tornaram um eco distante, enquanto a fumaça preenchia o ar. A visão dela estava turva, e a cena ao redor se tornava um pesadelo em câmera lenta. Ela viu Lucas levantando-se, com um olhar desesperado, e o coração dela disparou. "Clara, você está bem?" Ele se aproximou, mas algo em seu tom estava errado. O grito de Raquel a fez voltar, e ao olhar para a amiga, um terror tomou conta. "A verdade, Clara. Você precisa saber." Raquel puxou algo do bolso, um pequeno dispositivo que parecia um gravador. Isso pode provar tudo." Mas antes que pudesse entender, um braço forte a puxou para trás. "Clara, não! Chega!" Era Lucas, com os olhos cheios de emoção. "Deixe isso para lá. Você não pode confiar nela." Clara se debateu, tentando escapar da mão dele. Mas, com um movimento rápido, Raquel ativou o dispositivo. "Ouça!" E a voz que ecoou era de ninguém menos que sua mãe. "Clara, se você estiver ouvindo isso, saiba que a verdade é mais complexa do que você imagina. Lucas, ele faz parte disso. Ele está envolvido em algo muito maior e mais perigoso. O que você precisa entender é que ele não é quem você pensa que ele é." As palavras cortaram como uma lâmina. Clara ficou paralisada, a mente girando. O que sua mãe estava dizendo? O que mais estava escondido? E enquanto o mundo girava ao redor dela, Clara percebeu que a verdade sobre Lucas era mais sombria do que imaginava, e que a escolha que teria de fazer agora era não apenas pela própria vida, mas pelo legado que sua mãe tinha tentado proteger. A multidão ao redor dela parecia um borrão, e a única coisa que sabia
era que tudo estava prestes a desmoronar. Clara olhou para Lucas, a confusão e a dor refletidas nos olhos dele. Mas a pergunta pairava no ar e o peso da traição era palpável. Quem realmente era Lucas? E quanto mais ela precisava saber para se proteger de um destino sombrio que se aproximava. Clara estava paralisada, o coração acelerado e a mente em um turbilhão. A voz de sua mãe ecoava em sua cabeça, enquanto o homem em cima da moto a encarava intensamente. Você não pode confiar em Lucas. A urgência nas palavras dele era como um alarme soando. Mas como poderia saber em quem confiar? O caos ao redor parecia amplificar sua confusão. Clara, volta! Ele implorou, e as emoções se misturaram em seu peito. Por um momento, tudo parou. O som da sirene da polícia se tornou um pano de fundo distante, enquanto Clara se via dividida entre a verdade que sua mãe tentara revelar e o amor que sentia por Lucas. Vamos, Clara! O homem na moto esticou a mão e ela hesitou. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, um barulho ensurdecedor ressoou, como se o próprio céu tivesse se quebrado. A explosão veio de um lugar próximo ao parque, e Clara se virou instantaneamente, os instintos a alertando para o perigo iminente. Lá, atrás de árvores, um carro blindado surgiu em chamas, o calor intenso fazendo-a recuar em pânico. Uma figura saiu dele, ensanguentada e cambaleante. O desespero a envolveu. Era Ana, com um olhar aterrorizado nos olhos. Clara, não vá, eles vão. E como um eco de suas palavras, um grupo de homens com armas pesadas surgiu das sombras, cercando-a. A situação a atingiu como um soco no estômago. Ana! Clara gritou, sem saber se deveria ir ao encontro dela ou correr para a segurança da moto. Mas antes que Clara pudesse decidir, uma das figuras conhecidas se destacou. Era Raquel. Clara, eles estão atrás de você. Eles querem você. A tensão no ar era palpável. Clara olhou para Lucas, que estava bloqueando o caminho daqueles homens, determinado a protegê-la. Você não pode ir com ele, ele gritou, seus olhos ardendo com a intensidade de um amor desesperado. Mas o que ela deveria fazer? O que havia sobrado entre eles naquele momento? Ali, no meio do caos, a verdade a atingiu em cheio. O homem da moto, vendo o tumulto, virou-se para Clara e declarou: a última peça do quebra-cabeça. Você precisa saber, Clara. Você está em perigo. E mais, a verdade sobre Lucas é uma mentira. Ele é mais do que aparenta. As palavras caíram como pedras pesadas. O que você quer dizer? Clara questionou, enquanto seu mundo começava a se desfazer. O homem hesitou, seu olhar mudando de um pânico para um entendimento. Lucas não é apenas seu noivo. Ele é parte de algo muito maior. E então, um telefonema sinalizou uma troca abrupta. Clara viu a expressão de Lucas mudar, uma sombra de temor cruzando seu rosto. O que você fez, Lucas? Ela sussurrou, e a pergunta pairou no ar como um pássaro mecânico. Em um instante a atmosfera mudou. Rei do silêncio, um dos homens do grupo se adiantou, seu olhar fixo e ameaçador.
precisamos eliminar qualquer um que saiba demais. As palavras foram como um grito em meio ao silêncio, e antes que pudesse pensar, um tiro ecoou. Um grito cortou o ar, e Clara viu Lucas cair, a expressão de choque fixada em seu rosto. Tempo parou para ela. O calor do que tinha no coração se transformou em um vazio monumental. Lucas! Ela correu, como se o mundo estivesse em câmera lenta. O homem que a acompanhava na moto a puxou, mas ela se libertou, sem pensar nas consequências. Ao chegar a Lucas, ele estava no chão, uma poça de vermelho se formando ao seu redor. Clara, eu nunca quis que isso acontecesse. As palavras dele eram um sussurro fraquíssimo que a atingiu como um raio. Escute-me. Tudo o que fiz foi por você. O sangue escorria e o tempo pressionava seu coração. Ana gritava, mas suas palavras eram um emaranhado indistinto. Olhou nos olhos de Lucas, buscando respostas. Por que você não me contou? E naquele instante, tudo tornou-se um turbilhão de dor e confusão. Mas, enquanto se inclinava, uma lembrança antiga surgiu na sua mente. As histórias da mãe, verdade e mentira. O que realmente era Lucas? Poderia haver segredos a mais? Então, um pensamento aterrorizante a atingiu. A verdade podia ser muito mais sombria do que ela havia imaginado. E antes que os pensamentos pudessem se consolidar, uma nova explosão irrompeu, fazendo tudo ao seu redor tremer. Uma rachadura no chão se abriu, e Clara começou a cair. O que mais poderia acontecer? E enquanto descia, a única certeza era que tudo o que conhecia estava prestes a mudar para sempre. Clara sentiu seu corpo pescar a queda. O chão parecia se abrir sob seus pés enquanto tudo ao seu redor girava. Lembranças embaladas de risadas, sonhos e promessas se dissipavam na poeira. O rosto de Lucas desaparecia na neblina enquanto a mão dele se estendia, mas ela não conseguia alcançá-lo. O mundo ao seu redor virou um borrão. Foi nesse momento que uma terrível verdade surgiu como um vulto. Um eco familiar. Clara olhou para a frente, desejando entender. Mãe? A palavra escapou de seus lábios, um sussurro amedrontado. E foi quando o possível se tornou absurdo. Com um tranco, ela caiu de volta ao chão, mas não estava mais no parque. Agora estava dentro de um ambiente escuro e abafado. As paredes eram frágeis, como se pudessem se desfazer a qualquer momento. Clara se levantou lentamente, o coração pulsando e as mãos trêmulas. O cheiro de pólvora e fumaça era denso. O que está acontecendo? O pânico a envolveu. Ela ouviu um chamado. Era uma voz suave, mas firme. E então se virou. Era sua mãe, com aquela expressão que ela nunca esqueceria, sorridente e aliviada. Eu sabia que você viria. Mas algo estava errado. O olhar dela estava nublado, como se estivesse presa em uma ilusão. Você está aqui? Clara gaguejou, a confusão a mantendo em pé. Eu pensei que você... E enquanto as palavras saíam, um estrondo sacudiu o lugar. Diluída por uma onda de luz, Clara ficou ofuscada.
As paredes tremeram e a imagem da mãe desapareceu. Clara se encontrou novamente no parque, mas o ambiente estava mudado. As pessoas haviam sumido. Os gritos se transformaram em murmúrios distantes. O caos agora era silêncio. O furgão em chamas havia se transformado em um eco, uma memória distante. E foi então que ela percebeu. Lucas estava diante dela, mas seu olhar era diferente. Não era mais o homem que ela amava. Havia algo sombrio nele. Clara, agora é a sua vez. Sua voz estava imersa em um tom que não parecia dele. Era suave, quase sedutora. Do que você está falando? Clara estava em choque. O ambiente ao redor dela tremia, e o medo a envolvia como uma nuvem pesada. Lucas continuou. Eu só queria proteger você, mas sua mãe me impediu. Ela sabia da verdade e usou você como escudo. Agora você precisa escolher. Antes que ela pudesse digerir as palavras, um tempo fez o coração dela acelerar. Ela olhou para trás e viu Raquel e Ana, ambos com expressões desesperadas. Clara! Raquel gritou, mas foi Ana quem disparou. Você precisa acreditar na gente. Isso não é real. O som da barulheira foi como um rugido, e a realidade começou a desmoronar outra vez. A imagem de Lucas se distorcia, sua forma agora se contorcendo, como se estivesse mudando. Ele falava, mas a voz agora não era dele. Ela não é quem você pensa. Todos nós somos parte disso, um jogo para conseguir você. E com isso, Lucas, ou o que restava dele, desmoronou em partículas, substituído por um aviso aterrorizante. O ar ao redor de Clara ficou pesado, e as sombras começaram a dançar. Clara percebeu a verdade devastadora. Ela não estava apenas presa em uma luta entre dois homens. Ela era o foco de algo muito maior. Suas escolhas, sua vida, sua mãe, tudo convergia para essa escuridão. Clara, escolha! O eco da voz de sua mãe voltou, e a memória voltou à mente de Clara, arrastando-a para longe. A dúvida a consumiu. Como ela poderia escolher? O que mais estavam escondendo? E então a luz envolveu tudo mais uma vez. Clara ficou paralisada, enquanto a escuridão as envolvia, e com o último pensamento claro, tudo o que ela sabia estava prestes a ser destruído. O que realmente estava em jogo? E quem eram seus aliados? Quem eram seus inimigos? Com a realidade se desmoronando, Clara compreendeu que a resposta estava mais próxima do que imaginava. Ela olhou ao redor e respirou fundo, determinada a descobrir a verdade. Mas a dúvida reinava. Quem era realmente sua mãe? Qual era sua verdadeira natureza? A determinação crescia, enquanto ela sentia que o tempo se esgotava. Clara se levantou, ainda atordoada. O caos girava ao redor, como um tornado, mas ela precisava manter a cabeça fria. Olhou para Ana, para Raquel, então para Lucas. As palavras de sua mãe ecoavam em sua mente. A verdade é mais complexa. E ali estavam as provas diante dela, como um quebra-cabeça montado de maneira errada. Clara! Ana gritou novamente, arrastando-se para mais perto. Você precisa acreditar em nós. Lucas! Ele não é quem você pensa que é.
O desespero na voz dela era palpável, e Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. E Lucas, ele estava ferido, mas os olhos dele eram como aço. Escute-me, Clara, eu fiz tudo isso para te proteger. Eu amava você. Mas o amor por trás da voz parecia uma máscara caída. O que era realmente verdadeiro? A vida dela, a conexão com sua mãe, as traições e segredos, tudo se tornava um emaranhado. O que você escondeu, Lucas? A voz dela ecoou impiedosa no silêncio pesado que o cercava. A multidão se afastava lentamente, todos em choque com a cena, não sabendo se deviam se aproximar ou se esconder. Um grito distante interrompeu o momento. Clara se virou e viu o homem de terno escuro, aquele que a havia alertado. Clara, vem comigo, agora! E ela sabia que não tinha muito tempo. Raquel olhou para Lucas. Ele está em perigo. Eles estão vindo. E num instante Clara tomou a decisão. O passado não era mais um peso. Ela precisava buscar as respostas. Não podia se esconder atrás das mentiras. Vem, ela gritou, puxando Ana antes de correr em direção ao homem misterioso. Nós temos que ir. O tumulto se tornou um eco distante, enquanto as sirenes da polícia se tornavam um rugido agudo e cortante. Enquanto corriam, a adrenalina a envolvia. A verdade era uma sombra que a perseguia, mas Clara tinha que enfrentar isso. O homem cambaleou, apontando um caminho ao redor de um prédio em chamas. Se eles te alcançarem, não haverá volta. Os olhos de Clara se encontraram com os de Lucas uma última vez. Lute pela verdade, Clara, ele gritou, a voz dele misturando-se com o ruído do desespero. Com um último olhar, Clara se virou para o desconhecido. O caminho que seguiam parecia tortuoso, mas a determinação a guiava. Eles saíram do campo de visão de Lucas e se perderam nas vielas, enquanto o barulho dos tiros ficava para trás. Parece que você sabe muitas coisas sobre a minha família, Clara disse, tentando recuperar o fôlego. O que mais você não me contou? Ele a olhou seriamente. É um mundo obscuro, Clara. A verdade sobre sua mãe é mais complexa do que você poderia imaginar. Antes que você soubesse, ela se tornou uma peça importante em um grande jogo. Lucas, ele se envolveu para te proteger, mas os dois estão interligados em um labirinto de mentiras. As palavras dele cortaram mais fundo que qualquer ferida física. Clara sentiu o peso das revelações pressionar suas costas. O que mais estava escondido? E quando finalmente compreenderia tudo? A movimentação acelerada os levou ao esconderijo, um armazém abandonado. Clara olhou ao redor. O lugar estava cheio de sombras e mágoas. Você precisa decidir do lado que vai estar, o homem disse. Mas a escolha dela era mais complicada do que parecia. A vida dela nunca tinha sido simples. E ali, entre aquele caos, Clara se sentiu mais perdida do que nunca. Enquanto ali permanecia, o silêncio fez ecoar uma pergunta caprichosa. Sua mãe era uma heroína ou uma vilã? A verdade poderia ser ainda mais devastadora. Era tudo tão confuso. E assim, enquanto a escuridão se tornava abafada ao redor,
Clara sabia que essa não seria a última escolha dela. Ela estava pronta para descobrir todos os segredos, mesmo que esses segredos a levassem ao abismo. E agora, querido amigo, se você chegou até aqui, isso significa que você já é parte dessa história incrível. Mas eu preciso da sua ajuda para continuar. Esta é a sua chance de se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas descubram esses enredos apaixonantes. Não fique de fora. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final surpreendente. E por último, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho imperdível. Você precisa ser parte dessa comunidade.